Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar a correção aqui pela leitura desse texto e depois fazer as atividades de 7 a 10. Esse texto aqui foi publicado numa coluna do jornal O Estado de São Paulo. Nele, o autor aborda alguns aspectos da linguagem utilizada pelo então presidente Michel Temer, que acabava de tomar posse. Então, vamos lá. Procurarei não errar, mas, se o fizer, consertá-lo-ei, disse Michel Temer na última terça-feira, ao anunciar suas primeiras medidas econômicas ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para seu crédito, deu uma risadinha após a tirada de intercalar o pronome oblíquo átono entre o radical e a desinência de consertarei. Reconhecia, sim, o que já virou a principal marca de seu estilo. Desde o celoía do discurso de posse, dia 12, vinha angariando elogios e críticas. Houve quem se derretesse pelo domínio linguístico demonstrado pelo sucessor de uma presidente incapaz de juntar lé com cré. Houve quem apontasse o descompasso entre aquela ostentação mesoclítica e os pequenos deslizes gramaticais que Temer, de fato, comete para defender a tese de um retrocesso de comunicação entre o coloquialismo de Dilma e a pompa do presidente interino. Jânio Quadros, o presidente brasileiro que mais abusou da mesóclise, também lançava a mão da linguagem formal para compor um estilo, mas parecia pôr mais humor na receita, ser o que chamamos de hoje de figura e estava em seus planos. Tanto que, personagem maior que a vida, entrou para o folclore político como autor de frases que nunca disse, filo porque quilo. Por exemplo, em que o porquê deveria trair o pronome. Torna a segunda ênclise um erro feio. O risco maior, no caso de Temer, nem é o de soar como um político da República Velha, algo que ele até parece desejar. É ser abatido precocemente pelos sucessivos erros de seu governo e entrar para a história como homem mesóclise, aquele que foi intercalado brevemente entre as duas metades do segundo mandato de Dilma. Bom, agora vamos às questões. A questão 7 dizia assim: observe a passagem, procurei não errar, mas se o fizer, consertá-lo-ei. Explicite com suas palavras o seu sentido. Bom, nesse caso, a pessoa vai procurar não errar mais. Porém, se ela errar, se cometer algum erro, vai consertá-lo. A questão 8. Segundo o texto, houve dois tipos de repercussão atrelados ao uso da mesóclise por Temer em seus discursos. Aponte. Então, de um lado, houve quem ficou encantado com as mesóclises, provavelmente os puristas da língua portuguesa, as pessoas que defendem a língua portuguesa padrão. Por outro lado, houve quem considerou as mesóclises uma espécie de retrocesso, marcado pela pompa do então presidente. A questão número 9, o autor comenta que há um erro em filo porque quilo. Então, era para a gente apontar justificando. O erro está na segunda ênclise, o quilo. O uso da conjunção subordinativa porque exige a próclise, por ser uma palavra atrativa. Então, o correto ia ficar filo, porque o que, está vendo? Esse porque ia trair o pronome oblíquo átono para perto dele. A questão 10, com base na leitura do texto, explique qual é a visão do autor sobre linguagem e imagem social. Segundo o autor, a escolha que um político faz de usar determinados elementos linguísticos está relacionada à imagem social que ele quer construir para si. Temer, por exemplo, ao optar por usar mesóclises, fez delas uma marca de seu estilo pessoal, sugerindo um aspecto mais conservador. Lembrando que a gente usa mesóclises quando pessoal, quando a gente tem um verbo no futuro e não tem uma palavra atrativa na frente. Tá bom? Agora eu vou pedir que vocês terminem aqui as páginas 92 e 93.